A paz do Senhor, meu nome é Rejane Dias e hoje é dia 24 de agosto de 2015. Vim aqui novamente para relatar um sonho que Deus me deu na última sexta-feira. Antes de dormir, eu orei e pedi que o Senhor me desse um sonho e que em seguida eu postaria esse sonho, né, para honra e glória do nome dele. E fui dormir, acordei várias vezes durante a noite porque eu acho que eu estava tão preocupada de ter esse sonho, né, que toda hora eu acordava e percebia que eu não tinha tido sonho. Aí, quando foi mais ou menos umas 5h17 da manhã, eu acordei. Aí eu percebi que eu não tinha tido sonho. Eu falei, não, mas se Deus falou que ia me dar um sonho, é porque Ele vai me dar um sonho. E voltei a dormir. E quando eu voltei a dormir, eu tive esse sonho. Era um sonho como se eu estivesse numa praia. Não, como se eu estivesse, não, eu estava numa praia, só que eu estava num restaurante que ficava assim em frente à praia, bem em frente à praia mesmo, na areia. E esse restaurante era um restaurante bem bonito, ele tinha umas pilastras assim de madeira. E eu lembro que eu estava me arrumando para sentar à mesa para almoçar. Só que o clima na praia era um clima que as pessoas estavam ali meio que esperando algo acontecer, né? O burburinho assim era que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa, né? E que possivelmente podia ser um tsunami, um temporal, alguma coisa assim, né? E aí quando eu ia me sentar, as pessoas começaram a sair correndo, a gritar, dizendo que a grande onda estava vindo. E na hora que eu levantei assim da cadeira, que eu olhei para a praia, eu vi uma coluna de água, uma onda enorme, mas muito grande mesmo, assim, era como se fosse uma coluna, assim, uma parede de água vindo numa velocidade tremenda, que na hora que eu olhei, eu falei, não vai dar nem tempo de eu correr, né? A onda estava bem perto, pegando todo mundo, e eu fiquei ali meio que em estado de choque, assim. E na hora eu escutei uma voz que falava assim, segura nessa pilastra de madeira. Tinha duas madeiras assim segurando o teto, né, nessa pilastra, que dava para eu segurar com as minhas mãos, né, agarrar com as minhas mãos. E essa pessoa falava assim, segura nessa pilastra, segura com as mãos bem forte, agarra as suas pernas nela, porque a onda vai passar e nada vai te acontecer. Só que eu não sei quem é essa pessoa que falou isso comigo. Parecia que ela estava atrás de mim assim, ela falava no meu ouvido. E eu imediatamente agarrei na pilastra, porque a onda vinha, né? E segurava tão forte que parecia que o sonho era verdadeiro, assim, que eu segurava forte com a minha mão, fechei meu olho assim, a onda passou por mim. É tão verdadeiro que assim, parece que eu senti até a água passando assim pelo meu corpo, sabe? A onda muito forte passou. E eu segurando forte. E aí a onda passou, foi muito rápida, a onda passou assim, muito rápida. Eu olhava para baixo e via que as coisas estavam todas destruídas, assim, meio bagunçado. Nesse sonho eu estava sozinha, não sei porquê, mas... E aí eu acordei desse sonho. Imediatamente mudei para um cenário completamente diferente, como se eu estivesse viajando a trabalho. Eu estava num hotel e eu estava prestes a fazer o check-in para sair desse hotel, só que eu ainda não tinha arrumado minha mala, eu ainda não tinha tomado banho e eu estava desesperada porque eu queria correr para arrumar, porque a mensagem que eu tinha na cabeça era que eu tinha 3 horas para chegar no aeroporto. Então, eu tinha 3 horas para fazer tudo. Então, eu tinha que me arrumar rápido, porque era 3 horas para chegar no aeroporto. Eu estava atrasada e aquele desespero.
Eu correndo, pegava o celular, começava a olhar o celular para tentar chamar um táxi ou pedir ajuda de alguma amiga para vir me ajudar a fechar a mala, porque eu tinha que arrumar a mala, porque eu ainda tinha que tomar banho, porque eu tinha ainda que fazer um monte de coisa, porque, ai meu Deus, tem que fazer o check-in, nananã, aquela correria, loucura total. Aí, e algo me falava assim: do jeito que você tá, vai embora. Fecha a mala e vai embora. Você tá atrasada, você tem 3 horas. E eu com aquelas 3 horas na minha cabeça martelando, que eu só tinha 3 horas, porque era 3 horas para chegar no aeroporto, eu tinha que correr. Aí eu lembro que eu fui, bati na porta do quarto de uma amiga minha. E eu falei, e aí, você não está pronta ainda? E ela, não, uai, ainda não estou pronta, não. Eu falava, corre, porque a gente tem 3 horas para chegar no aeroporto, a gente está atrasada, só tem 3 horas, 3 horas, corre. E ela assim, tipo, que menina louca, né? Que 3 horas, e eu correndo, pegava o celular, ficava olhando o celular, perdendo tempo, olhando o celular para ver se eu achava o telefone de um táxi, e eu tinha que descer para fechar o check-in, porque eu ainda tinha que fechar a mala, e aquela correria toda. Aí, e eu muito desesperada, estava muito angustiada porque eu tinha 3 horas para chegar no aeroporto e eu ainda não tinha feito nada, estava atrasada. Eu estava tão atrasada que nem no meu sonho eu sentia que eu já tinha, das 3 horas eu já tinha perdido 30 minutos ali, perdi tempo, né? Enfim, e aí eu acordei desse sonho, amados. Acordei, fiquei assim, na hora que eu acordei eu fiquei, ué, mas que sonho sem sentido, né? Na hora eu não tive discernimento, né? E aí acordei, escovei o dente e Deus foi me dando a revelação desse sonho. Porque, posso, assim, né? O primeiro sonho que a onda passou e nada aconteceu, eu acho que é um pouco daquilo que eu passei na vida, né? De todas as tribulações que a gente passa na vida. A onda pode vir forte quanto que for, mas o Espírito Santo está sempre ali pedindo para a gente ficar firme, forte, né? Na rocha. E eu acho que isso representou a minha vivência, né? Já que hoje eu tenho 36 anos. E glória a Deus por todas as coisas que eu passei, por todas as ondas fortes que eu passei. Eu glorifico o Senhor, porque eu fiquei firme e forte na presença dele, embora algumas vezes eu tivesse assim murmurado e pecado contra o Senhor, duvidado da unção dele sobre a minha vida. Ele sempre foi fiel comigo. E o outro sonho é referente à mala, né? Que eu estava atrasada e fiquei perdendo tempo ali para fechar a mala, porque eu estava preocupada de fechar a mala, de fazer check-in, de chamar um táxi, ao invés de sair correndo para ir embora, porque o tempo está acabando. Eu tinha no meu sonho 3 horas, isso significa que é pouco tempo, o tempo está acabando. Então, eu não posso me atrasar, né? Isso que foi o que eu senti do Espírito Santo para a minha vida, é que eu não posso ficar perdendo tempo mexendo em celular e me preocupada do que eu vou levar, porque na verdade eu não vou levar nada. Glória a Deus por isso, porque eu também não quero nada deste mundo. O maior desejo do meu coração e do meu marido também é que sejamos arrebatados em breve, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso desejo o meu desejo, quando eu penso no arrebatamento, hoje, né? Hoje eu penso assim, mas antes, amados irmãos, quando o meu marido começou a falar do arrebatamento para mim, eu tenho 9 anos de convertida e pouco aprendi na igreja sobre o arrebatamento, né? Mal li o Apocalipse, então as pessoas não falavam muito isso, mas Deus usou a vida do meu marido para me alertar sobre isso, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a noiva de Cristo, né? E antes ele começava a falar e eu achava aquele assunto meio lunático até, sabe? Eu achava que sim, o arrebatamento nunca duvidei, mas eu achava assim que poderia ser sei lá, daqui uns anos, ou que, né, porque a palavra diz
que eu usava esse argumento que todo mundo gosta de usar, né, que ninguém sabe o dia e a hora, né, que somente o Pai é que sabe. Mas Deus foi usando a vida do meu marido, foi trazendo a revelação aos nossos olhos, foi abrindo os nossos olhos, e hoje eu entendo que o dia e a hora somente o Pai realmente sabe, mas quem estuda a palavra do Senhor e sabe que na tradição judaica o casamento é basicamente isso que Jesus vem falar para nós, né? Que nós somos a noiva dele, né? Que ele está arrumando um lugar na casa do Pai para nós, né? Então, para quem tiver interesse, é só estudar um pouquinho aí o casamento judaico e vai saber do que eu estou falando. E Deus foi abrindo os meus olhos e abrindo os olhos do meu marido, através da vida do meu marido. Deus foi trazendo para mim a realidade, a verdade. E eu fui me desprendendo desse mundo, fui aceitando verdadeiramente com alegria o arrebatamento. E hoje eu sinto que Deus tem colocado sobre a minha vida, sobre a vida do meu marido. O Espírito Santo tem nos guiado. Nós oramos assim diariamente. Nossa vida mudou muito, né? Hoje a gente não assiste nem televisão, a gente não assiste nem notícia, porque a gente realmente não quer mais nada desse mundo. O que a gente deseja hoje? É só a presença do nosso Senhor Jesus. Hoje, eu penso no arrebatamento, sim, quando sabe quando você fica assim, ansiosa de encontrar alguém, aí você fica pensando na hora que você vai encontrar? Hoje, quando eu estou orando, eu penso assim, Senhor, quando eu te encontrar, é como se eu fosse encontrar com Jesus e Ele estivesse com os braços assim, esticados para me receber, com aquele sorriso, dizendo, vem minha noiva. E assim, a sensação que eu tenho é que quando eu for abraçar Ele, eu vou sentir, gente, eu sinto o cheiro. É como se eu tivesse uma sensação assim de sentir o cheiro da roupa de Jesus. Para mim é uma alegria tremenda saber que eu espero, em nome de Jesus, eu não quero ficar aqui na tribulação. Eu tenho orado, tenho pedido para Deus me lavar, me santificar, tenho tentado vigiar as minhas atitudes, meus pensamentos, porque agora é a hora, falta pouco. Assim como o meu sonho, eu não posso me atrasar com coisas desse mundo. Eu não posso ficar, eu digo eu, amados irmãos, e todos vocês também, a gente não pode ficar se apegando e se atrasando, falta pouco tempo. Jesus está voltando para buscar a noiva dele, que somos nós. Olha que coisa maravilhosa. Essa vida que a gente vive hoje aqui não é nada em comparação daquilo que a gente vai viver na eternidade. Ou é uma eternidade na presença do Senhor, reinando nos céus com o amado Jesus, aleluia. Ou vai ser uma eternidade de trevas, de fogo, de enxofre. A gente tem que pensar nisso agora, não há tempo mais. Não tem mais como se atrasar. Nesse casamento, a noiva não pode se atrasar. Nós somos a noiva, amados irmãos. Abrimos nossos olhos, vamos nos humilhar diante do Senhor. Faça uma reflexão sobre suas atitudes nesse momento. Avalia se você merece subir. Assim como eu tenho feito, eu fico me avaliando se eu sou uma noiva que Jesus merece receber. Jesus merece receber uma noiva sem mancha, sem mácula. Então, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vigiar as nossas atitudes, porque o inimigo está a nosso derredor nesses últimos dias, gente. O inimigo tem se levantado para tirar a gente do foco. Então, nem assista televisão, assim como eu tenho feito aqui com meu marido. A gente não assiste mais televisão, a gente não escuta mais notícia. O momento que a gente tem entre o trabalho e o nosso dia a dia é chegar em casa, é orar, é colocar um louvor, é falar das coisas do Senhor, é ler a palavra. Lê a palavra, gente, tem tantas revelações tremendas que o Senhor nos dá. É um alimento para a nossa vida, é um alimento para a nossa alma. Tanto que Jesus mudou minha vida nesses últimos dias. Tem aberto os meus olhos, porque a volta do Senhor está bem próxima. Então, temos que vigiar. Temos que vigiar porque falta
pouco tempo. Eu queria aproveitar esse áudio, né, que eu estou gravando para deixar uma mensagem também para os meus amigos e familiares. Eu nem sei se eles vão escutar, né, porque esses últimos meses eu tenho visto muitos vídeos, muitas pregações que o Senhor tem me dado, e eu tenho tentado assim compartilhar essas palavras, né, para os meus familiares, meus amigos, e tenho percebido que poucos deles têm se interessado pelo assunto, né? Até assim, pastores, amigos, né, que a gente fala do arrebatamento, a pessoa mal dá um amém, glória a Deus, né? Mas a gente tenta, né? O que eu tenho feito é compartilhado a mensagem, compartilhado aquilo que Deus tem nos revelado, que é a volta de Jesus, que vai vir para buscar a tua igreja. Tenho orado pelos meus familiares, todos eles, para que Deus venha abrir os olhos de todos vocês, que eu amo muito meu pai, a minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos. Tenho orado pelas minhas amigas que têm filhos, têm bebês. Para quem conhece a palavra do Senhor, sabe que as crianças serão arrancadas de suas mães. Aquelas que estiverem com criança no seu ventre será arrancado. Então eu tenho orado muito pelas minhas amigas, pelos meus amigos também, pessoas do meu trabalho, porque a gente fala do arrebatamento, a pessoa ri de você como se você fosse uma louca, né? Mas glória a Deus, eu prefiro ser uma louca e subir para o reino de Deus do que ficar nesse mundo podre. Porque, gente, esse mundo está podre. Um dia desse meu marido tentou me mostrar um artigo, porque lá na China parece que as pessoas estão comendo bebês. Não estou falando feto, tá? Estou falando bebês mesmo. O pessoal da China está comendo bebês para ter vigor sexual. Gente, tem coisa mais podre do que isso? Misericórdia, onde chegou esse mundo podre. Gente, quem é que quer continuar vivendo nesse mundo podre se a gente tem uma eternidade para viver ao lado do nosso Senhor Jesus, onde não há nem choro, não há pranto, não há tristeza, não há dor, não há doença, não há inveja, não há julgamento, não há nada dessas coisas. Porque tem gente que ainda quer ficar, eu não entendo, né? Mas a gente tem que continuar orando. Eu continuo orando e oro pelos meus familiares, pelos meus amigos, e espero em nome de Jesus que Deus venha abrir também os teus olhos para a verdade, que é a palavra do Senhor, que tem nos revelado a volta de Jesus, que está bem próxima, para vir buscar a igreja. E Ele vem buscar uma igreja que realmente está querendo subir. Ele vem buscar uma igreja que realmente deseja a presença de Jesus, porque Jesus vem buscar realmente uma noiva que quer casar com Ele. Jesus vem buscar uma noiva que deseja, que fica olhando para o céu, ansiando a presença dEle, ansiando correr para os braços dEle e estar na presença dEle eternamente. Jesus vem buscar esses que estão realmente com o coração puro e sincero. Então, amados, vamos tentar ao máximo corrigir os nossos caminhos, entregar nossas vidas para o Senhor, arrepender dos nossos pecados, faça uma reflexão e busque a presença de Deus na tua vida. É o que eu desejo para você, amados irmãos. E eu desejo também que, em nome de Jesus, em breve eu seja arrancada, eu e meu marido, para a honra e glória do Senhor, viver eternamente nos braços do nosso amado Jesus Cristo. Assim eu desejo isso para vocês também, amados irmãos. Fique na paz do Senhor. Um beijo.